Fala, tudo tranquilo? Feliz 2025 pra ti. Vamos começar por isso, tá? Porque eu quero que tudo que tu tá desejando se concretize. Eu espero que tu tenha sucesso, eu espero que tu tenha saúde, eu espero que tu tenha paz, realização, tá? E se tu anotou as tuas metas pro ano que vem, quer dizer, pra 2025, agora é 2025, não é mais ano que vem. Se tu anotou num pedaço de papel ou num Google Drive igual eu espero que tu consiga cumprir tudo, tá? Tirando isso, eu já vou começar, com o perdão e vossa licença, eu já vou começar a caminhar para cumprir minhas metas. Uma das metas que eu decidi é que esse ano eu vou dar um foco maior em produzir conteúdo. Eu quero ser uma pessoa que eu quero escrever mais, eu quero falar mais, eu quero aprender em público, eu quero ensinar em público, eu quero errar em público, eu quero que poder ter a interação, né? E pedindo a interação mais do que nunca. Não preciso aqui, né, repetir aquela clássica de todo youtuber, né, de dar o like, se inscrever no canal e comentar, mas eu quero uma coisa a mais que isso, né? Porque eu sou uma pessoa exigente. Eu quero que tu siga nós lá no LinkedIn, tá? Então eu quero perfilzinho da Delxis. Se tu tiver com um tempinho, vai lá e segue. A gente já postei o artigo que eu vou estar tratando aqui. Hoje eu já coloquei lá. E a ideia esse ano vai ser muito disso. Eu vou produzir coisas técnicas, né? Vocês vão ver aqui no canal tutoriais, coisas técnicas, né? A gente tem a nossa plataforma de treinamento aí que vai estar se encaminhando, né? E nos próximos dias a gente já é para estar lançando ela com os nossos primeiros cursos, né? A gente vai estar lançando cursos aí daí basicamente mês a mês, né? A gente vai estar lançando coisa nova. Mas o foco aqui é eu vou estar postando e vocês vão ver muito esse estilo de vídeo em que eu vou estar basicamente fazendo uma reação ou um comentário ao próprio texto que eu escrevi, né? A ideia aqui é eu poder expandir um pouquinho mais além dos textos, né? Para não ser um texto muito maçante, para não ser um vídeo muito maçante, e também por uma questão de preferência ou até de acessibilidade, né? Em que a gente pode ter aqui eu falando o que eu escrevi, né? Ou a pessoa ela pode ler se ela querer, né? Ou pode botar uma ferramenta de leitura lá no artigo, né? Graças ao universo aí, né? A evolução, a gente tem um monte de ferramentas, né? Aí para poder estar lidando com acessibilidade. Mas a ideia aqui basicamente é, vou expandir o raciocínio em cima do texto, né? O meu raciocínio que eu quero estar trazendo hoje é uma reflexão que eu não adianta eu mentir para vocês, eu acabo sempre fazendo no fim de ano. Porque para mim, fim de ano, Natal e aniversário é quase tudo muito conectado, né? Eu tenho um espaço de menos de um mês, tudo isso acontece. E isso acaba fazendo eu pensar muito no da onde eu vim, o que eu vivi e para onde que eu vou, né? Isso faz eu viver muito isso. Quer eu queira, quer eu não. E daí, esse ano acabou resultando num texto, né? Que eu fiz, que foi o texto aqui, em comparando o que foi eu como júnior em 2015, né? E o que é ser júnior em 2025. Então, isso é uma comparação, imaginando o que é se o Thiago de 2015 tivesse em 2025, né? Ou o que eu, hoje, como uma pessoa que não é mais júnior, o que eu contemplo, o que eu espero de uma pessoa júnior que está ali comigo, né? Na vontade, na tentativa de aprender e evoluir, né? O que a gente espera? E daí a ideia aqui vai ser o seguinte, eu não vou necessariamente ler o artigo, tá? Eu posso ler aqui um parágrafo que outro que for muito importante, mas a ideia principal aqui é eu comentar em cima dele, tá? Transmitindo a mesma ideia, mas as mesmas coisas. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho do texto para nós aqui. Eu já tinha aumentado antes ali, acabei encolhendo por algum motivo. Mas aqui então é o seguinte, né? O Júnior de 2015 e o Júnior de 2025, né? Coloquei os dois para conversar sem eles saberem, né? O que aqui é a minha jogada? É o seguinte, então. O principal tópico que eu começo é: a gente precisa entender que o mundo ele vai evoluir e por evoluir a demanda ela vai mudar. Então a gente acaba tendo, né? Primeiro uma questão de contexto do mercado. O que as pessoas esperam, né? E daí aqui o que eu gosto de falar é o seguinte, né? Aqui eu faço uma explicação, mas para vocês entenderem. Antes de eu falar como foi a minha vida,
que é o que eu vou comparar no Júnior de 2015, eu acho interessante a gente entender os principais ciclos que a gente teve na última década aí, né? O que a gente viveu. E aqui é muito importante. Eu poderia dividir em ciclos com nomes diferentes, tá? A minha reflexão foi: quais foram as coisas que me afetaram ou que teriam facilitado para mim quando eu era júnior? Então, qual é que foram as mudanças que a gente teve no formato de entrada de pessoas no mercado de trabalho? Esse é o resumo, né? E daí a primeira coisa que eu quero explicar é o seguinte: o que é o Thiago pré-2014, ali 2015, né? Nós estamos falando de uma pessoa que estava estudando e que às vezes pegava um projetinho que outro pontual para fazer por fora, né? Lidava ali, por exemplo, com layout de tabela, né? Fazer um site com layout de tabela, né? Não pensar na responsividade como uma regra. Essas coisas daquele tempo, né? Um tempo em que a mobilidade ela já existia, mas ela não era tão comum. Enquanto a gente tem ali na janela de 2014, mas eu aqui marquei 2015, né? A gente tem aqui, quando a gente inicia 2015, a gente já tem uma ascensão muito mais forte na ideia da mobilidade. E o que que isso afetou para nós? Afetou para nós em três grandes pontos. Ali que a gente tem a popularização da nuvem, da ideia de nuvem é importante, nuvem é ter confiabilidade na tua aplicação, é ter disponibilidade, garantir que a tua aplicação não caia por qualquer coisa, né? Eu me lembro de participar de TDC, de Fórum de TI do Banrisul na época, e os caras passarem palestras e palestras, painéis e painéis falando da nuvem, o quanto que a nuvem é importante, o quanto que nós somos uma empresa moderna porque nós usamos a nuvem, né? Então tinha esse foco. A gente também tinha a expansão dos apps, né? A gente começou a ter apps que se tornaram massivos na importância, né, do que eles faziam para os usuários. Aqui um exemplo que eu destaco muito, porque foi o exemplo que para mim, na minha mente de caipira, foi o que mais causava impacto na minha mente. Uber. O Uber foi uma coisa que eu entender toda a proposta dele, entender como que ele funcionava, agregou muito, mas foi uma coisa que foi realmente foi uma ruptura ali pra mim, né? Aquela questão de não ter que caçar um taxista, né, que vai ter disponibilidade, né? E ter às vezes um motorista que pode atender e tá a 1 minuto da tua casa, né? Então coisas que também são interessantes. E o principal aqui, resumindo tudo isso, a visão do mobile first. A gente passa a ter um foco muito grande no celular. As pessoas em 2015, 2014, elas já começam a olhar para o desktop. Eu tenho aqui meu desktop, eu gosto muito, né? Mas elas passam a olhar para o celular e dizer o seguinte: eu não preciso de um notebook. Eu não preciso de um computador. Eu não preciso mais aprender a fazer um Ctrl C, Ctrl V no computador. Eu vou usar o meu celular porque o meu celular performa essa tarefa. Meu celular, hoje eu escrevo um e-mail, eu peço uma pizza, eu peço um táxi, um Uber no caso, né? Eu converso, eu faço uma chamada de vídeo, eu faço uma ligação normal, igual eu fazia antes. Eu faço um monte de coisa com o meu celular. Meu celular é poderoso, meu smartphone é poderoso. Então a gente tem aqui na primeira ascensão, e é a ascensão talvez mais importante do Thiago entrando, é que nas entrevistas, nos desafios técnicos, tu já tinha uma pedida de tu tem que saber fazer um site responsivo. Tu tem que conseguir fazer um mobile legal. Enquanto antes nós tínhamos uma situação em que um site mobile era uma coisa de um site muito grande, de um site muito específico, que dependendo um baixa aqui não se preocupava em ter um site responsivo, porque ele dizia, mas quem acessa meu site é para baixar programa de computador, não preciso me preocupar com isso. Mas às vezes um blog achava interessante ter, né? E daí o ponto que tem é, eu entro com o foco no mobile. A gente tem isso. Uma outra coisa que teria me ajudado bastante, talvez foi o segundo momento mais importante, foi a ascensão do home office. Foi a gente olhar para o home office e a gente começar a ver o seguinte: eu não preciso trabalhar aonde eu moro. E eu não preciso me mudar para trabalhar numa empresa de sucesso. Eu posso trabalhar de casa. Eu posso realizar o mesmo trabalho de casa.
Ou, no meu caso, porque eu acredito fortemente nisso, eu posso performar melhor de casa. Posso não me preocupar com o trânsito, posso não me preocupar com o deslocamento, posso não me preocupar em ter que assimilar a cultura de uma outra região do país. Eu posso viver no meu conforto e performar, né? E com a ascensão do home office, né? Aqui é importante, qual que é o contexto 2020, pessoal? Pandemia, né? Tudo fecha, a gente tem uma insegurança para onde comercialmente eu vou, né? Então a gente tem uma insegurança de mercado e a gente tem as empresas pensando. Agora eu tenho que investir em digitalizar e se o meu negócio não está na internet, eu preciso investir para digitalizar o mais rápido possível. Então a gente tem um boom, por exemplo, de contratação aqui. É uma época que eu costumo brincar com o pessoal que se tu tivesse andando com um teclado, era capaz de a empresa te chamar e te contratar. Então a gente teve um boom aqui porque existiu uma corrida para digitalizar. Uma corrida que por consequência tem um fim, né? Corrida tem destino, tem um objetivo. E claro, a gente tem a pandemia, depois a gente tem um período de transição pós-pandemia, né? A gente tem as economias se recompondo, as coisas se reajustando, os excessos sendo cortados. E daí a gente tem uma questão aqui que pode ter dificultado um pouco a entrada de júniores no mercado, mas eu acho que não dificultou, acho que mudou só o perfil. Mas depois eu vou te explicar com mais detalhes isso. O principal que a gente tem aqui em 2023, para mim, é a ascensão das IAs. E com dois focos aqui, né? Um foco que é direto com as IAs e o outro que não é tão direto, né? Mas o principal direto é um aumento de produtividade, né? Então hoje, um júnior muitas vezes ele é capaz de performar na mesma qualidade que o pleno de 2015, né? E a gente tem popularização de realidade aumentada, de realidade virtual, né? Conceitos de metaverso, a gente costuma ter, né? Então a gente tem um foco já até com maior potencial de abstração, né? Ali. Mas o principal aqui desses ciclos é que eu gosto dessa frase aqui, ó. Que é se fôssemos resumir, podemos dizer que, com o passar dos anos, deixamos de ser coadjuvantes em muitas empresas e segmentos de mercado e passamos a sermos vanguarda de inovação e base importante para a operação. Resumo aqui. Eu tô querendo dizer o seguinte. Quando tu estava em 2014, muitas vezes, tu estava trabalhando numa loja que daí tem um monte de lojas físicas com gerentes e vendedores e vendedoras. E tu é uma das pessoas, e muitas vezes o exército de uma pessoa só, que tá lá cuidando de uma loja virtual. Tá lá cuidando de um open cart. Tá cuidando lá de um Magento, né? Será que o Magento ainda se mantém forte no mercado, né? O open cart já teve o seu desgaste. Mas qual que acaba sendo a questão? Tu tinha uma situação em que muitas vezes tu não era a prioridade. Tu era a pessoa diferente, né? E o segmento do mercado crescia. Principalmente com a mobilidade. Mas talvez todo mundo sentiu mais com a pandemia, porque a pandemia foi um momento, foi um machado na história, né? Foi uma coisa que de repente, enquanto a ascensão da mobilidade foi uma coisa que ela foi muito forte, principalmente no Brasil, mas teve tempo. Tem gente que está assistindo esse vídeo que talvez já. Ah, desde que eu tenho consciência das minhas ações na vida, eu já vivi vendo o celular. E daí essa pessoa ela vai ter uma outra percepção, né, da realidade, né? Ao contrário de mim aí, né, com uns 30 anos já, quase mais. Mas o que que acontece aqui? A gente passa daí de um cenário, principalmente 2015 ali, em que, opa, o mobile tá na mão de todo mundo. Eu consigo vender mais. Opa, no mobile eu não tenho custo de loja física. Eu daqui a pouco eu vou abrir uma loja a menos e eu vou fazer mais anúncio. Então a gente começa a ter uma mudança aqui pro digital e indo pro digital. E a digitalização ela começa. Em 2020, 2015 teve aquela pessoa que disse assim: "Ah, eu rodo há 30 anos, nunca precisei de programador na minha empresa, eu vou continuar rodando há 30 anos". Meu pai e minha mãe rodavam assim, físico. Eu gosto do físico. Em 2020 não, tá tudo fechado, tudo tem que ficar fechado. Agora eu tenho que digitalizar. Não é mais uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. E daí com todos esses passos o desenvolvedor, a desenvolvedora,
passou a ser importante, porque ele passou a ser parte do negócio e não suporte ao negócio muitas vezes. Claro, em alguns casos a gente continua sendo suporte, mas a ideia é que a gente passou a ter mais passos e processos dentro do core de uma empresa, né? Então eu acho que esse é o maior ponto, né? E daí, aqui no outro ponto eu ainda falo, né, que com isso, claro, as demandas aumentaram, o nível de qualidade exigido passou a ser maior e o profissional iniciante hoje em dia precisa muitas vezes ter um leque maior de conhecimentos e experiências para atuar. Aqui é um ponto, principalmente para quem pensa em transição de carreira, porque isso aqui é uma coisa que eu sempre defendo e eu sempre vou defender. Existe gente igual eu que eu vou chamar que vai ser de desenvolvedor programador puro. O que quer dizer com isso? Eu trabalhei com programação. Eu trabalhei em outras coisas na minha vida? Sim, trabalhei com educação, né? Muitas vezes agregado à área de tecnologia, então eu não fugi tanto da área. E fora isso, eu trabalhei em cerâmica, fazendo tijolo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quem está na transição hoje tem a parte do leque maior de conhecimentos e experiências. Que muitas vezes um contador, uma contadora aprendeu programação e as duas coisas juntas ele tem um domínio de negócio e ela tem um domínio de código ao mesmo tempo, essa pessoa. Então, tu já tem o domínio maior, que é isso, não é o código só pelo código mais. Porque o programador, a programadora agora, ele não é só um suporte à operação. Ele faz parte muitas vezes da operação, então tem que entender como as coisas funcionam, tem que entender os nuances da empresa, do produto, né? E daí isso agrega. E daí até aqui, a maior dica que eu posso deixar, finalizando o contexto de mercado, é: se tu tem um domínio de uma área prévia, o melhor caminho para ti é tentar te candidatar em vagas para empresas que trabalham dentro dessas áreas. Com o argumento de: eu conheço tecnologia, mas eu conheço a realidade do teu trabalho. Tu não vai precisar me explicar todas as vírgulas que eu não sei, né? Então, esse é um ponto do contexto. E com isso entendam, 2023 eu vou estar falando do que eu penso, o que eu espero de uma pessoa júnior hoje em dia. 2015 eu vou estar falando do que era o Thiago. Que daí isso que eu quero falar agora. O que é o júnior de 2015? Aqui é muito importante uma coisa, um disclaimer, tá? Eu vou contar um pouco da minha experiência. Existem exceções e em alguns casos talvez eu seja a exceção, tá? Mas a ideia é trazer uma visão que eu acredito particularmente que não é tão incomum. Às vezes, virtualmente, o Brasil pode parecer uma coisa, mas contando todas as possibilidades, eu acho que o Brasil ele representa um pouquinho mais do que é a minha, né? Então deixa eu ler, que agora essa parte eu prefiro ler, né? Aqui eu acho interessante contar um pouco mais da minha ótica, como alguém que realmente era júnior nesta época, 2015, 2014. Então deixa eu te dar um pouco mais de contexto do quem eu era. Imagina um jovem que sempre morou com os pais, vivendo em uma cidade, na época, com talvez menos de 10 mil habitantes no litoral do Rio Grande do Sul, com conhecimentos de tecnologia web e com a mais absoluta vontade de entrar no mercado. E aqui é muito importante. Eu fazia já meus freelas? Fazia. Mas na época eu queria uma validação. A verdade é que eu queria uma validação externa. Eu queria que uma empresa me contratasse, que uma empresa me pagasse todo mês. Por quê? Porque eu queria ter a certeza que alguém neste mundo me considerava um programador, né? Só que, contexto, uma cidade pequena, 10 mil habitantes, né? Quais os caminhos que eu possuía disponíveis para mim? E daqui é importante, trabalhar remoto, 2014, 2013, 2015? Não. Eu até o meu primeiro emprego, depois eu consegui ser remoto, mas na verdade ele foi um híbrido, né? Eu chamava de remoto, mas na verdade foi um híbrido, porque eu tinha que ir na empresa, né? Mas não, isso era considerado um luxo para profissionais com conhecimento e confiabilidade altamente qualificadas. Tu sabia que aquela pessoa performava, tu sabia que aquela pessoa tinha uma lealdade com a empresa. Então tu sabia que a coisa ia andar. Trabalhar para uma empresa local, no meu caso, não era viável. As poucas, aqui eu coloquei poucas, mas pouquíssimas empresas que existiam na região ou não tinham vagas ou não trabalhavam com as tecnologias nas quais eu não via futuro. E aqui eu peço desculpa para a galera do Delphi aí, não dá dislike nesse vídeo, mas a verdade é que eu não olhava para o Delphi como, nossa,
eu vou trabalhar com Delphi e a minha vida vai ser feliz, né? E daí, me mudar e ir para um centro urbano maior em busca de oportunidades, basicamente uma das poucas soluções viáveis, né? Esses 3 pontos aqui é importante porque esses 3 pontos eles jogaram e eles foram extremamente impactantes contra a minha pessoa na época. Eu tive uma dificuldade grande entre me formar da faculdade, entender que eu tinha gaps de conhecimento, mesmo sendo uma pessoa que prezou muito por praticar durante a faculdade, e entender que, infelizmente, eu estava no lugar errado, na hora errada, né? Por quê? Porque eu estava numa cidade, pessoal, pra vocês entenderem, Terra de Areia, a cidade que eu morava. Terra de Areia, 10 mil habitantes, não tinha nenhuma empresa de tecnologia ali. Na volta tinha, eu acho que 2 ou 3 empresas ali que era cidades vizinhas, no caso, né? Que trabalhavam com automação comercial, né? Tinha algumas outras onde eu estudei, que foi em Torres. Eu acabei, a primeira empresa até que eu trabalhei foi em Tramandaí, né? Só que o que que acontece? Daí, o que pegava? Desenvolvimento web era o meu fascínio. Daí às vezes tinha lá a empresa que ela ia pagar até um salário legal e tudo pra eu aprender. E eu ia aprender muita coisa. Mas daí era Delphi, eu dizia, tá, daí agora eu tô indo pra uma coisa que eu sei pouco pro sei menos 10 de tão pouco. Daí eu não passava no processo seletivo, tá entendendo? Não passava na triagem. Essa é a verdade. E aqui, o da empresa local, tem um veneno que as pessoas não reparam. Eu rodei muito em entrevista, porque o cara perguntava pra mim, da onde tu é? E eu, sou de Terra de Areia. Mas eu tô disposto a me mudar. E daí aqui é o ponto que pega muito. Dado esse contexto, é possível entender por qual motivo muitos processos seletivos terminaram em derrota. Quem vai querer contratar um júnior de uma cidade pequena para ele se mudar e talvez dar tudo errado? Então o cara ele não vai querer assumir o risco, muitas vezes, de ter que lidar com um cara de 22 anos lá que o cara ficou 3 meses na empresa dele e não deu certo. O cara diz, não vou me desgastar, vou contratar alguém de aqui, vou contratar alguém aqui que tá morando com os pais. Então teve uma dificuldade, né? Agora uma coisa que tem, que ela ainda existe, mas é um pouco diferente, é que aqui eu peguei, tá, pessoal? E aqui até essa vaga do LinkedIn, esse print aqui, é uma vaga que eu me candidatei na época, tá? E aí tá ali, há 9 anos atrás, né? Então fica mais do que nítido, uma empresa de Porto Alegre, programador PHP, tá? Eu gosto muito de front-end, mas eu saí da faculdade com foco total em PHP, então eu comecei back-end, depois front-end, depois full stack e assim a gente vai indo, né? Mas o que que pega? Essa vaga eu me candidatei morando em Terra de Areia. E daí aqui qual que é a jogada? A gente olha pra vaga, vocês vão ver que não é uma coisa, cara, assim, não tem nada de absurdo nessa vaga aqui. O que que existia que vocês vão notar só? Não tem nem falando, não tem nem a palavra remoto aqui do lado. É Porto Alegre, tu já sabe que é presencial. Não tinha essa conversa do remoto. O remoto era uma coisa. Pra mim era freela. Eu ia num freelancer.com, eu ia num Orkana, era freela, era remoto. Trabalho, não, trabalho é ir na empresa, é bater ponto, é tomar cafezinho com a colega, né? Mas aqui é vaga, ó. Buscamos profissional com experiência em programação para suportar, é o nome da empresa, na manutenção de seus sistemas e produtos de desenvolvimento de novas aplicações. Este profissional irá reportar diretamente aos sócios e gerentes, logo então não é uma empresa muito grande, né? Não é um squad, é realmente, aqui era uma agência, aqui até tá 11 a 50 funcionários. Desenvolvimento de novas aplicações, manutenção de sistemas existentes, suporte aos clientes. Uma coisa que era muito comum nessa vaga, porque isso é uma coisa que eu não esqueço, tá? O foco era em e-commerce, dessa vaga em específico. E a maioria das vagas que eu me candidatava na época era e-commerce. Por quê? Porque era o tipo de freela que eu mais fazia. Era entregar a loja virtual OpenCart ou WordPress mais o e-commerce. Era a coisa mais comum que tinha pra mim. Então isso pegava. Daí o que que acontece é que nos requisitos vocês vão ver que a única coisa na minha época que era mais comum era a exigência do superior completo. Tu tem um diploma, né? Podia ser sistemas, podia ser ciências, podia ser análise de sistemas, que é um tecnólogo igual eu fiz, né? E daí
a gente tinha a questão das linguagens ali. Percebam uma coisa que ninguém repara. Ah, porque o certo era só pedir linguagens. O foco era muito nas linguagens. Mas olha o Jay Carey ali de canto. E o Jay Carey ali de canto, vocês têm que entender que nessa época, 2015, 2014, era tipo React Next hoje. Tipo assim, cara, como assim tu não sabe nada de React? Tá entendendo? E tu é front-end, tu não sabe nada de React, tu não sabe nada de Vue.js ou de Angular? Pô, peraí. Tá embaixo de uma pedra? Jay Carey era com a mesma coisa, né? Então, eu posso falar que eu sou do tempo do Jay Carey, tá? Dali tem a exigência do inglês, mas é uma coisa específica. Mas isso aqui é a típica vaga de juninho que eu me candidatava em 2015, né? A gente tinha uma exigência de linguagem, mas as bibliotecas e os frameworks era uma coisa que, assim, quando era requisito mesmo, era a vaga do pleno, era a vaga do sênior, né? Que daí se exigia mais. Do Juninho, se esperava que ele soubesse a sintaxe da programação, do código e soubesse ali pesquisar no Google, no Stack Overflow, né? Agora é o seguinte, essa aqui é uma vaga. A reflexão que eu quero deixar para ti é: tu conseguiria te candidatar numa vaga dessa? O que que tu percebe que mudou, né? Sabe todos os conceitos dali? Isso é muito importante. Se não for, se tiver com um conceito ali que é novidade, fica atento nas redes sociais da Delxis, fica atento no nosso YouTube, porque já já a gente vai estar anunciando nossa plataforma de curso. Já deixar aí o gancho, né? Já deixar aí o gancho. A vida é feita de marketing. Mas vamos lá. O que é o Júnior de 2025? Agora para nós, né? E aqui a gente vai ter várias coisas aqui que eu quero primeiro abrir um adendo aqui. Essa frase aqui para mim, tá? Entenda que nesta minha abordagem eu irei descartar vagas de júnior com 5 anos de experiência, pois a minha intenção é comparar vagas de entrada no mercado de TI. Esses erros de RH não devem dificultar nossa análise. Então, se tu vê uma vaga que está pedindo 5, 6 anos de experiência, ou 2 anos, 3 anos de experiência, e dizendo que é júnior, saiba que a vaga está escrita errada. O RH errou. Agora, se o RH tá querendo, se a empresa tá querendo um pleno mal remunerado, um sênior mal remunerado, é um problema da empresa. Aqui a comparação que eu quero fazer é uma comparação justa. Porque tem muita empresa justa. Tem muita empresa com vaga justa. E tem erros, claro, pessoal, que tudo com uma explicação, com uma triagem, com uma conversa a gente resolve, né? O ponto principal para mim é o seguinte, tá? O que que o Júnior de 2025 ele tem a favor dele que o Júnior de 2015, o Thiago de 2015 bateria para ter? Abundância de vagas. Pô, Thiago, mas não, o mercado não tá tão aquecido. Com o remoto, que mesmo que não esteja no mesmo patamar da pandemia, não vai voltar a ser como 2015, nunca mais. A gente vai ter, tu tem muito mais vaga remota para entrar no mercado. E por consequência, tu tem muito mais oportunidade para te candidatar. Agora, o que que tem o lado ruim pro Júnior de 2025? Daí eu ainda escrevi aqui. Também aumentou a nossa concorrência. Porque a partir de agora, se tu pode te candidatar em quase toda a vaga que tu vê no LinkedIn, todo mundo pode se candidatar em quase toda a vaga que vê no LinkedIn. Então a concorrência aumentou. E daí aqui a gente precisa ter um júnior que ele precisa ter muito mais confiança no próprio conhecimento, confiança no próprio taco. Por que isso? Porque aqui é o seguinte: o desenvolvedor júnior de hoje precisa ter um perfil muito mais proativo, sendo a capacidade principal prover respostas de qualidade para os seus desafios. Pô, Thiago, o que tu quer dizer com isso? Daí ainda eu coloco aqui para complementar. É que afinal vivemos em uma era em que um prompt em uma IA, alô ChatGPT, alô Gemini, né? Alô GitHub Copilot, pode fornecer para você um arquivo de configuração do Docker ou as etapas para criar um projeto com Laravel em poucos segundos. Então a ideia é que o que antes o Thiago de 2015 tinha que ir na documentação, tinha que ler, às vezes a documentação não estava bem explicado, tinha que ir no Stack Overflow tentar ver se alguém já tinha lidado com o mesmo problema. Tinha que sentar e debugar o código e às vezes ser eu e a minha mente contra o mundo.
Agora não, agora a inteligência artificial ela filtra uma pesquisa para ti. No pior cenário, uma IA hoje em dia é no mínimo para ti uma pesquisa no Google glamourizada. Melhor. Então não tem. Existe mais acesso à informação, logo se exige mais sabedoria em prover a resposta. E daí essa vaga aqui, eu peguei uma vaga, essa vaga eu peguei ontem, tá? Tá em inglês aqui, mas eu vou fazer uma tradução aqui, né, improvisada. E o principal é, entendam, Guarulhos é júnior, mas aqui em cima tá escrito pleno sênior, tá? Nós vamos ignorar isso aqui, porque isso aqui a pessoa teve que digitar. Ela teve que digitar a palavra júnior. Então, a vaga é júnior e a descrição da vaga vocês vão ver que confere, tá? O ponto aqui principal, tempo integral, tá. Quais que são as principais atividades aqui? Não mudou quase nada. Olha só, desenvolver, né, idealizar soluções práticas para resolver problemas, participar de code review e testing, essa é a primeira coisa, abrir parênteses. O Thiago de 2015 não sabia testar. O Thiago de 2015 achava que tester era uma pessoa totalmente à parte. Se eu falasse de teste automatizado, eu iria bater palma para ti. Code review tá funcionando, manda. Não tá funcionando, volta e arruma. Não tinha essa cultura forte, né? E daí aqui, né, no caso, questão de tecnologia, facilitar, né, ali requisições, trabalhar com grande volume de dados, big data, né, e análise. E daí colaborar com o time, basicamente aqui ser, né, um bom amiguinho. E o fim, tudo isso aqui para a última coisa que importa, que não mudou de 2015, não mudou em 2025 e não vai mudar em 2035. Ter as tarefas feitas. Get the task done. The only thing that matters, né? Vamos lá. Quais que são os requisitos? Os requisitos aqui vai ser um detalhe curioso só. Porque tem um detalhe aqui na palavra que pega o pessoal. Ao menos 1 ano de experiência em desenvolvimento front-end, com fortes habilidades em JavaScript, CSS3 e HTML5. O que que acontece? Aqui não está dizendo que é o working experience. Aqui está dizendo que é experiência. E tem uma coisa aqui que ela passou a ser considerada muito mais forte do que lá no passado. O projeto pessoal. O projeto pessoal hoje a gente consegue fazer ele com... Cria um micro SaaS. Cria uma coisa extremamente pontual. Cria um to-do list que usa o local storage do usuário. Tu já está criando experiência, porque tu já tem um projeto, tu já tem algo para mostrar, né? Aqui também, ó, ao menos uma experiência com desenvolvimento web, usando, no caso web apps, usando React.js, Flux, Redux, Relay, etc. O que é o importante aqui, que eu acho que é o que mudou mais forte? A gente tem muitas bibliotecas que servem para aumentar a produtividade, tirando de nós a necessidade de fazer coisas na mão com JavaScript, coisas na mão, né, com CSS. Então, hoje em dia, a gente já tem uma pedida maior da biblioteca, do framework. Essa, na minha opinião, é a maior mudança, né? E aqui ainda fala experiência com outros frameworks JavaScript, como Angular, Backbone, Marionette, né? Experiência usando ES 2015, aqui basicamente versões do JavaScript. Querem que tu saiba fazer um reduce, querem que tu saiba fazer um filter, um sort, algo do tipo, né? Usar uma arrow function. Experiência com linhas de comando, APIs, client-side performance. Aqui também um pouquinho mais, mas aqui daí tem um argumento, né? Familiar com conceitos básicos de programação, bem, isso aqui, essa linha aqui eu acho que não deveria ser necessário nem escrever ela, né? Mas para garantir, a empresa colocou na vaga. O que é o importante aqui? Pô, Thiago, por que estão me pedindo ali performance? Por que estão me pedindo API, tá? Porque são muitas coisas que estão tudo ali no universo do JavaScript. Fazer uma requisição, lidar com código assíncrono. Então as pessoas esperam que tu entenda um pouco dos nuances dos dois lados, né? Mas o principal de tudo aqui, tá? Percebam que é pedido mais coisas do cara,
né? Talvez eu poderia ter achado a vaga que a empresa está pedindo só 3, 4 coisas. Sempre é importante lembrar, existem as exceções. Mas essa é uma vaga que eu considero ela mais comum no perfil de uma vaga de entrada de mercado. E o que, que é o importante aqui para nós? Entendam. A gente está falando de, basicamente, a gente está falando aqui de ter mais bibliotecas, porque em teoria a gente tem acesso a mais conteúdo. Pessoal, a Delx vai estar lançando a sua plataforma de cursos, mas tem curso gratuito no YouTube. A gente tem tutorial. A gente tem gente que faz live escrevendo código. A gente tem o chat GPT, se tu pedir pro Gemini, se tu pedir pro Copilot, eles vão escrever explicações com passo a passo do que precisa fazer, né? O Copilot até escreve código para ti e altera no teu VS Code se tu precisar, né? Então, o ponto é o seguinte, e aqui para concluir, até para não estender demais, a gente vai ter o seguinte: o Júnior de 2015 era esperado menos dele porque ele tinha acesso a um menor volume de informação. O Júnior de 2025 é exigido mais dele, por quê? Porque tu tem mais ferramentas para estudar. Tu tem mais ferramentas para pesquisar. Eu tinha que agradecer quando tinha um Stack Overflow. Agora eu vou bancar o idoso aqui, né? Porque no meu tempo eu tinha que ir pro Stack Overflow. Tu vai para uma IA, tu vai pro YouTube ver um tutorial, tu vai ver talvez uma live, tá entendendo? Tu vai entrar num curso gratuito. Tu tem muitas ferramentas para isso. E daí o ponto é, o mercado mudou conforme o conhecimento e as ferramentas se tornaram mais acessíveis. A ideia é, eu quero entrar numa vaga de emprego em 2025. 2025 vai ser o ano do emprego. O que que eu faço? Seja a pessoa mais prática. O que falta no mundo é pessoas sem medo. Não tenha medo de errar em público, não tenha medo de fracassar em público, não tenha medo de aprender em público e não tenha medo de acertar em público. Faça. Tente de coração aberto. Porque quando tem esse perfil de ser prático, de fazer as coisas, de tentar fazer a coisa acontecer, tu vai performar. E a evolução ela sempre vai existir. Então não adianta olhar para 2015, né? A evolução sempre vai existir. A gente tem a IA que ajuda um monte hoje, graças à evolução. A gente tem vagas mais exigentes? Sim. E o mundo sempre vai continuar evoluindo. Esse é o resumo da jogada. Fora isso, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Eu espero que tu deixe um like. Eu espero que tu te inscreva no canal. Siga nosso Instagram, o nosso LinkedIn também vão estar na descrição, tá? Peço desculpa que o vídeo ficou longo. O vídeo é um complemento ao artigo com todos os detalhes e as particularidades que eu queria trazer, tá? Te espero no próximo vídeo e é isso aí. Tchau, tchau.